Perdeu o sono de novo, tão preocupado e ansioso. Oi, Yara, seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Moto. Minha Ventura, não sei o seu nome, mas boa noite para você. Berina, seja bem-vinda. Amém? Boa noite, Yara. Chifosa, eu não sei o seu nome, mas boa noite também. Boa noite, Beatriz. Seja bem-vinda, princesa. Boa noite, Silvia. Seja bem-vinda. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Krypton Sport, eu não sei o seu nome, mas seja bem-vindo. Paz, queridos. Mais uma palavra de Deus para os nossos corações essa noite. Hoje nós vamos falar de tenda. Tenda na Bíblia significa várias coisas, mas hoje nós vamos ver uma história que aconteceu com um dos maiores homens de fé que nós vemos aqui. A história dele na Bíblia está em Gênesis 15, a história de Abraão. Muitas pessoas conhecem as histórias de Abraão. Deus, ele fez uma promessa a Abraão. E essa promessa, ela demorou, foi uma promessa demorada, como às vezes acontece com as nossas promessas, que Deus coloca no nosso coração, que Deus fala ao nosso coração, ou através da palavra, ou através de um profeta, ou mesmo através do Espírito Santo que mora aí dentro de nós. O que Deus mandou Abraão fazer, depois que ele chamou ele para fora da tenda, ele estava encabulado ali dentro daquela tenda. Acredito eu que muitas e muitas horas se passaram e Abraão ali dentro da tenda, com os seus questionamentos internos, aqueles nossos porquês que às vezes a gente tem, pelo modo como Deus trata da promessa que Ele nos fez. Porque os projetos de Deus, o que Ele faz, às vezes não é o que a gente espera. E não é porque Ele está agindo diferente, é porque os nossos planos não são como os planos de Deus. Ele age de uma forma e nós esperamos que Ele haja da nossa forma, do que a nossa cabeça finita, limitada, espera. Ele quis mostrar a Abraão como que são as promessas que ele faz e como que são os cumprimentos dessas promessas. Em Gênesis 15, nós vamos ver que Deus, ele chama Abraão de dentro daquela tenda onde ele está encabulado com aquela promessa que Deus fez para ele. Porque quem não conhece a história de Abraão, que está em Gênesis 15, Abraão, ele foi chamado por Deus para reger uma nação. Ele não tinha filhos. Como ia reger uma nação se ele ainda não tinha filhos? E Deus, ele deu uma promessa para ele. Deus prometeu uma nação e disse que essa nação seria grande, uma nação. Olha só a nação brasileira. Olha só a nação dos Estados Unidos. É uma nação, são muitas e muitas e muitas pessoas. Sara já estava bem idosa. A Bíblia conta que Sara, ela engravidou com 90 anos. Já pensou? A Bíblia diz que o costume das mulheres, que é a menstruação, que faz gerar óvulos e para a gente ter os nossos filhos,
já não existia mais, ela já não menstruava mais. Mas Deus fez isso para mostrar que era um verdadeiro milagre. Na vida de Abraão foi um verdadeiro milagre completo. E Abraão, ele estava já há muitos e muitos anos esperando essa promessa desse filho e nada. Sara, ela pegou a serva dela, Agar. Agar era uma escrava que tinha vindo do Egito para morar na casa de Sara e servir a Sara. Ela era uma serva. E Sara, ela estava com o coração tão deprimido, que ela falou: olha, Abraão, essa promessa de Deus está demorando. Então você pega Agar, você tenha um filho com ela. E nós vamos ter um filho e nós vamos ter a promessa cumprida. Abraão, ele ficou muito chateado, mas ele não quis chatear a esposa dele, porque ele a amava demais. Creio que eles eram um casal muito unidos. Abraão foi amadurecendo aquela ideia dentro do seu coração, até que um dia Sara chegou e falou para ele: olha, está aqui a Agar, você faça sexo com a Agar e tenha um filho com ela, porque eu preciso ver essa promessa. Assim Abraão fez, por amor a Sara, com um coração muito dolorido, porque ele não queria desobedecer a Deus. A Bíblia diz que Abraão era um homem muito obediente a Deus. Mas olha só o que ele fez. Ele pegou Agar, teve um filho com ela, só que aquele filho não era o filho da promessa que Deus tinha prometido, porque Deus disse a ele que ele ia ter um filho com a esposa e que esse filho ia ser uma grande nação. Mas Sara não quis esperar e tiveram Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa. E começou aquela contenda dentro da casa, porque Agar, ela não queria o combinado, ela entregar o menino para Sara, só que ela não quis, porque ela viu aquela barriga crescer, ela sentiu Ismael mexer ali dentro da sua barriga, e ela teve amor, é normal, de uma mãe. O povo de Israel, eles moravam em tenda, porque eles viviam mudando de lugar para lugar. No deserto, chegava num local onde tinha água para as ovelhas, porque eles criavam ovelhas naquela época, não era gado. E ali eles montavam as suas tendas e permanecia até o dia que dava. E eles mudavam de lugar sempre, então eles moravam em tendas. Sara continuou muito triste, mas por que Deus permitiu isso? Porque não era o filho da promessa. E às vezes nós não esperamos a promessa acontecer. E nós vamos lá querendo dar aquele jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro sai caro, porque você não espera Deus agir. Às vezes você aí está esperando uma promessa e você deixa a promessa lá nas mãos de Deus, o seu pedido, e Deus te promete realizar, e você vai lá e pega a promessa de volta. E tenta dar o seu jeitinho brasileiro, como Sara fez com Agar. Pegou Agar, deu para o seu esposo para que ela tivesse um filho, para que esse filho fosse o filho da promessa. Mas não era o filho da promessa, porque não foi o filho que Deus prometeu que daria a ela e ao esposo dela. Era ela e o esposo dela, era o casal, não uma serva. Ismael nasceu, mas Ismael era um escravo, porque ele era filho da escrava que veio do Egito para servir Abraão e Sara. Abraão, ele estava chateado porque a promessa não se cumpria. Ele teve esse filho, mas esse filho não era o filho que Deus tinha prometido. Era um escravo. Ele amava o filho, porque nós amamos os nossos filhos. Abraão,
ele estava ali dentro daquela tenda, eu creio que com seus questionamentos internos, com as suas perguntas, com os seus porquês, que Deus ainda não tinha resolvido dar o milagre que ele tinha prometido, que era o filho. Sara já estava com 90 anos. Abraão já estava bem velho. E nada. Eu creio que Abraão, ele passou maus pedaços até esse filho chegar. Deus, ele está nos preparando para receber o milagre. Já pensou? Se ele desse essa nação para Abraão, com a Sara, com a fé do jeito que ela estava, desacreditando no milagre de Deus, desacreditando na promessa de Deus, como ela seria uma mãe de nação? Não tinha como, ela precisava passar conceitos a essa nação, passar exemplos a essa nação. Então Deus, ele nos prepara. Quando ele vê que você está preparado para receber a sua promessa, ele te dá o milagre. Ele faz ela acontecer na sua vida. Então hoje, se você está aí esperando o milagre acontecer na sua vida, uma promessa que Deus te prometeu há anos atrás e até agora não chegou, deixa essa promessa nas mãos do Senhor. Não fica pegando e devolvendo, porque às vezes você acha que com o seu jeitinho brasileiro, como Sara fez, você vai adiantar o processo. Não, você vai atrasar o processo. Deus, ele precisou deixar Sara crescer espiritualmente. Abraão estava nesse dia, quando Deus falou com ele, dentro da tenda, encabrulhado, chateado, com seus problemas interiores, porque nós temos, mesmo que você seja um homem ou mulher de Deus, nós temos. Às vezes nós temos os nossos espinhos na carne, as nossas fraquezas. E Abraão estava ali. Eu creio que ele estava questionando as coisas. Deus, ele pediu para Abraão, olha Abraão, sai da tenda, vai para fora. E Abraão foi, porque Abraão era obediente. Às vezes Deus te diz assim, olha, faz isso e você não crê. Olha, você espera um pouquinho e você não crê. E você não crê. E Deus, ele falou assim para Abraão, olha Abraão, saia da tenda e vá para fora. E Abraão obedeceu. Depois que Deus chamou Abraão para fora da tenda, ele pediu para Abraão olhar as estrelas do céu. E Abraão olhou as estrelas do céu. Depois que Abraão olhou as estrelas do céu, Deus falou, olha Abraão, conta. Meu Deus, como Deus faz isso? Você já olhou para o céu estrelado? Quando está bem estrelado? São milhões, milhões e milhões de estrelas. Como Abraão poderia contar um número exato de estrelas? Aí você me pergunta, mas Luz, por que Deus fez isso se ele sabia que Abraão não poderia dar esse número exato de estrelas? Aí é que está o segredo de Deus. Deus, primeiro ele fez Abraão sair da tenda e olhar para si. Depois ele pediu a Abraão para contar as estrelas. Por que será? Deus sabia sim que ele não poderia dar o número exato de estrelas. Não tem como. Não tem como. Nem os estudiosos sabem o número exato que existe de estrelas do céu. Ele quis mostrar o infinito dele. Porque Deus é infinito.
Ele é infinito em poder. Deus quis que ele conhecesse o eterno, que ele olhasse para cima. Porque às vezes Deus promete uma coisa e nós estamos tão chateados, tão cansados de esperar aquela promessa, que a gente fica cabisbaixo, a gente fica triste e a gente não percebe o infinito que é Deus. A gente não olha para cima, que é de lá que vem o milagre. É de lá que vem o milagre. Às vezes o inimigo faz você olhar para baixo, para você não perceber que o seu milagre está vindo. Ele só quis mostrar que o segredo não está em contar estrelas. O segredo não era contar as estrelas. Ele é infinitamente mais. Ele é muito mais. Ele é cheio, infinito, na plenitude do poder dele. E ele pode fazer muito mais. Não andar de cabeça baixa, olhando, para o impossível aqui. Às vezes o diabo te mostra o impossível. E você fica cabisbaixo, pensando como Abraão. Ah, meu Deus, a promessa não vai acontecer, porque Sara já tem 90 anos. Sara não tem mais menstruação. Como ela poderia engravidar? Deus fez Abraão olhar para cima, não para baixo, para as coisas que atrapalhavam ele a receber a promessa. Porque às vezes nós olhamos e nós achamos impossível. Não, já faz tantos anos, tanto tempo que eu estou esperando e nada de Deus fazer. Eu oro, eu peço e nada de Deus fazer. Mas você esquece de olhar para cima, que é de lá que vem o milagre, de levantar a cabeça. Você é um guerreiro do Senhor. Você não tem que ficar de cabeça baixa, olhando o impossível, não. Nada aqui embaixo pode te atrapalhar, porque é de lá que vem o possível de Deus. Amém? As promessas vêm do Senhor, diz a Bíblia. Você não tem que olhar as circunstâncias. Não pode olhar, e não é de qualquer Senhor, é do Senhor Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Imagine os céus e a terra. É poder ilimitado. Esse é o seu Deus. Amém? O poder de quem pode todas as coisas, de quem prometeu. Só tome a posição de receber. Só isso que está faltando na sua vida para você receber o milagre da sua promessa. Levanta, vem para fora, olha para cima, sai de dentro dessa tenda. Erga a sua cabeça, olhe para quem te prometeu. Veja como é a sua promessa. A sua promessa é como as estrelas do céu, é ilimitada. Amém? Abraão tinha a promessa, mas ao seu ver, ela demorava demais. O filho ainda não tinha chegado. E creio eu que ele estava lá naquele dia, daquele jeito, cabisbaixo, no limite humano dele, isolado dentro daquela tenda, com seus questionamentos internos rondando a sua cabeça, o seu interior, e ele via a sua realidade era totalmente contrária à que Deus disse, que seria um herdeiro, e não era de qualquer pessoa, era da esposa dele, não era de uma escrava, não era um escravo, era um filho. Mas como? Se Deus tinha lhe prometido um filho e Sara já era velha. As circunstâncias ali era tudo do contra.
Abraão, ele permaneceu ali na tenda. Então, permanecer na tenda não é a solução. A solução é crer, é levantar a cabeça, é olhar para cima, é olhar para o alto. É ver o consumador da sua fé. Amém? É assim que tem que ser. A tenda, ela limita a nossa fé. Você já viu uma tenda? Ou a tenda hebraica, ela tem aqueles pontinhos assim que são enfiados na areia e ela ali tem os limites. Então a tenda, ela limita. Ela é limitada. Por isso Deus falou para Abraão sair de dentro da tenda. Sair de dentro do limite. Para nós crer na promessa, no milagre, o milagre é ilimitado. Nós precisamos crer numa fé ilimitada. Às vezes você pergunta assim, mas o que é fé? Ah, eu creio. Será? Será que você crê realmente? O que significa crer? Crer é você acreditar. Acreditar em quê? Naquilo que não aconteceu ainda. E aí, você tem fé para isso? Isso é fé. É como se você fosse pisando numa escada que alguém fosse colocando os degraus para você. Você tem que acreditar que o segundo degrau vai estar ali na hora que você pisar. Fé é isso. É você crer no impossível. Você está vendo que é impossível e você está crendo que a coisa vai acontecer. Isso é fé. Abraão, ele estava assim. Ele estava desanimado dentro da tenda. A tenda não é solução. A tenda limita a sua fé. Ela limita o seu milagre de acontecer. Ela limita a sua promessa. A tenda, ela frustra. Porque você entra dentro da tenda e você fica com seus questionamentos internos, seu coração vai se frustrando. A tenda frustra, ela oprime, ela deprime. Quando ele estava lá no seu limite, dentro daquela tenda, Deus, ele chegou com sua infinita promessa e desfaz aqueles limites, mostra para Abraão o quê? O impossível. Para que ele saísse daquela tenda. Olha, Abraão, para o céu, é como as estrelas. Você consegue contar? Não, Senhor, então é infinitamente mais. É assim que vai ser a sua promessa. É infinitamente mais. Você precisa crer, porque você vai receber ela agora, no nome de Jesus, porque eu creio nesse Deus do impossível. E se eu creio, você precisa crer para receber. Você precisa acreditar. Amém? Saia da tenda agora, no nome de Jesus. Você precisa tomar uma atitude espiritual. Sair da tenda é isso. É tomar uma atitude espiritual. É você olhar para o alto, é você olhar para o céu, é você olhar para Deus, de onde vem o nosso milagre, a sua promessa. Amém? E hoje, no nome de Jesus, Deus veio aqui. E Deus te trouxe aqui para estar nessa live, porque o Senhor Jesus, ele vai resolver a sua promessa hoje. O seu socorro vai vir. É do Senhor que vem o nosso socorro, aquele que fez os céus e a terra. O socorro e a sua promessa está se cumprindo hoje na sua vida. Eu creio no nome de Jesus. Amém? Se você crê, diga amém. Receba aí, amém? Confirme, porque a Bíblia diz que quando um ou dois confirmam, é feito no céu.
E a Bíblia diz que tudo que nós pedimos aqui na terra, no nome de Jesus, crendo, é feito. Amém? E eu creio, você crê? É no nome de Jesus que você vai receber o seu milagre, a sua promessa. Pode aguardar. E se você quiser, você pode ir lá no meu direct e me contar. Amém? Porque eu creio. Só basta você crer. Amém? Tenham uma noite de paz na presença do Senhor. Que tudo vai valer a pena.